Você já ouviu falar em vídeo arte? Vídeo experimental? Então, experimente vídeo. Para muitos estudiosos, a arte do vídeo tem como pai e grande porta-voz o coreano, artista integrante do grupo Fluxus, Namjoon Paik. Para outros, a arte do vídeo já havia sido iniciada pelo famoso comediante Eric Kovacs e o grande Méliès da televisão, Jean-Christophe Averty. Esses dois últimos traziam trabalhos diretamente voltados ao nosso grande meio de comunicação de massa, meio inclusive ao qual estamos inseridos, a televisão. No Brasil, a arte do vídeo só foi desenvolvida a partir da década de 70. E a partir de hoje, e a cada episódio, nós vamos conferir os trabalhos dos videoartistas nacionais. E nesse nosso primeiro programa, você confere a obra da videoartista paulista Raquel Rosalém. Para você! Na verdade, eu sempre gostei de fotografia, né? E eu dancei durante muitos anos. Quer dizer, eu venho do teatro físico, depois da dança contemporânea, da performance. E da fotografia, eu gostava muito de fotografia e trabalhava com espaço, né? Quando eu estudava arquitetura e tal. Estudava cidade, enfim. O que acontece é que o vídeo reúne duas, vamos dizer assim, duas qualidades fundamentais. Qualidades fundamentais que eu digo das coisas que eu gostava, a imagem e o movimento. E o vídeo é uma coisa possível, eu quero fazer esse trabalho assim, você vai lá e faz. Então eu gosto dessa situação, né, de que eu não tenho que esperar para realizar um projeto, esperar tanto para realizar um projeto. A câmera acaba virando uma caneta, assim, acaba virando uma ferramenta cotidiana e não alguma coisa que uma vez a cada não sei quantos anos você se prepara para gravar uma semana, entende? Vieram os pioneiros e a video performance. Depois os independentes e a sua jornada pelo Brasil. Agora é a vez das imagens do encilho, assim definiu Arlindo Machado. Eu acho que a gente pode realmente fazer essa divisão, entende? Se você olhar para os artistas trabalhando no início dos anos 70 e como, né, as ferramentas que eles tinham e o tipo de experiência e experimentação que eles estavam fazendo com o vídeo era uma coisa extremamente experimental. Não que não seja hoje, entende? Mas a gente já tem uma familiaridade com essa gramática muito maior do que se tinha naquele momento. Quando o vídeo chega ali nos anos 80, eu acho que ele parte por uma outra relação. Você tem toda uma relação com as TVs comunitárias, você tem toda uma amplificação desse sinal, vamos dizer assim. E isso cria, necessariamente, ele muda essa linguagem, ele deixa de ser tão experimental e ele vai para uma outra... Ele vai discutir outras coisas, vai discutir comunicação de massa, vai discutir os meios, vai discutir a própria tecnologia, entende? E eu acho que a gente está num momento agora onde o vídeo ele passa a ser a gente recupera essa questão autoral de uma maneira muito menos experimental, muito mais consciente, com muito mais recursos no sentido de edição, etc. Quer dizer, eu trabalho aqui com uma estrutura mínima, mas essa estrutura mínima me permite fazer um trabalho e mandar para qualquer lugar, assim, dentro de um certo recorte, vamos dizer assim, usando determinadas ferramentas e tal, que é o que mais uso. As imagens do encilho traduzem entre o global e o local. Nesse sentido, quando o Arlindo chama essa mesa, por exemplo, de o vídeo ou as imagens do encilho, né, ele está falando exatamente disso, até onde eu entendo, né? Ele está falando desse trânsito que o vídeo permite, que o fato de eu ter esse estúdio portátil e de eu poder me colocar nessa posição deslocada em qualquer outro lugar e trabalhar com essas questões, quer dizer, um site específico, mas não é, entende? É quase uma situação específica, entende? Eu vou lá, me desloco, me coloco numa determinada situação e isso gera o trabalho. Eu acho que o meu trabalho tem fases, né? Então eu tenho um começo de trabalho que está mais
que foi feito mais aqui em São Paulo, ele é mais ligado à cidade. Eu acho que o que muda radicalmente o meu olhar é essa viagem ao Japão, a minha primeira viagem ao Japão, e todos os trabalhos que eu produzi a partir daí. A profundidade de campo numa pintura japonesa se dá pelo acúmulo de camadas, né? E não porque a gente tem um ponto de fuga. Isso é uma diferença fundamental em todo o sistema de composição, né? Então você vai encontrar nesses vídeos que eu produzi a partir do Japão muitos cortes na horizontal, muitas camadas assim sobrepostas tanto em imagens em fusão quanto você tem uma camada, uma imagem, outra imagem, uma cor, um vazio, outra. Você tem também esse acúmulo de camadas aí, de algum jeito, né? Uma última coisa, aí você falou do vermelho, né? Esse vermelho que contamina meu trabalho e transborda. Ele, pra mim, tá ligado à questão realmente à questão da vida, né? Ele tem uma coisa, ele é sangue, ele é amor, mas ele também é morte. E os últimos trabalhos que eu tenho feito tem essa dialética. Eu estou trabalhando com essa questão da violência, né, da pulsão de vida, mas ao mesmo tempo dessa coisa da morte, né, do erotismo e da morte. Eu vou lá buscar Bataille, eu vou ler os autores que trabalham com a questão da crueldade e aí essa cor ela fica quase como uma interface entre a vida e a morte, entende? Ela é quase que uma veladura que está ali no meio entre uma coisa e outra. Raquel Rosalém, ao entrar em contato com a cultura japonesa, está mais buscando respostas para as suas inquietações internas. Foi muito importante no meu processo ter feito essa viagem e ter feito esse mergulho. Primeiro porque o Japão, dentro dessas coisas que me acompanham sempre, né, parece que desde sempre, assim, a questão do Japão e a proximidade com a cultura japonesa e com a comunidade japonesa, enfim, isso sempre foi uma coisa importante para mim. Quando eu dançava, eu estava sempre atrás dos treinamentos japoneses, enfim. Minha pesquisa em Tóquio era sobre erotismo, né, erotismo em Tóquio. E aí você parte por uma coisa, quer dizer, você já está lidando com uma cultura estrangeira. Por mais que eu me sentisse próxima, obviamente eu era uma estrangeira que não falava japonês e que estava abordando um tema bastante complexo. É muito maluco, assim. Tem uma pesquisa que diz que o mesmo dinheiro que o Japão, 1% do PIB que o Japão investe na questão da defesa do país, é o mesmo dinheiro que a Yakuza gira com a pornografia e com o jogo. É o mesmo 1% do PIB do Japão. Vem daí. Então, assim, é muito, pra mim, uma equivalência simbólica maravilhosa. Se esse 1%, se fosse, sei lá, mais ou menos, não seria tão interessante como pensar que tem uma equivalência mesmo, que a indústria da guerra ali tá girando o mesmo dinheiro que a indústria da vida, ou a indústria do sexo, ou seja o que for, entendeu? Então eu fui fazer essa pesquisa e aí me esbarrei em várias situações, desde me deparar com a Yakuza mesmo e ter que dar minha fita pra eles e ser ameaçada de morte e quase levar a minha câmera, etc, até me deparar com situações um para um onde as pessoas não te dizem, né? E aí teve um momento que eu falei, bom, eu não vou conseguir, eu tô vendo, eu tô lendo, mas eu não vou conseguir fazer as imagens que eu gostaria de fazer. Então tudo bem, eu as faço, eles queiram, eles não queiram. Então eu loquei um estúdio e fiz as imagens em estúdio, eu comigo mesmo, eu fiz a performance. E aí eu recuperei uma história minha, que era recuperar a questão do corpo, a questão da dança, etc, etc. Então eu tinha um corpo ali que vinha de uma trajetória de 10, 15 anos de treinamento. Na verdade, o que a gente está fazendo é criando espaços e situações para as pessoas pensarem. A gente faz isso porque a gente precisa pensar. Esse é o fruto de um pensamento, de uma necessidade de pensar. Mas ao mesmo tempo é criar essa situação para que as pessoas também possam, a partir do contato com esse trabalho, pensar em seu cotidiano, pensar em seu estar no mundo, sua existência, etc. Então acho que para mim essa é a função do artista, qualquer um deles, entende? Esperamos que a experimentação tenha sido bem sucedida. Até o próximo programa com mais arte do vídeo para você.